Graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero ler com você hoje um texto das Escrituras que se encontra no Antigo Testamento, no livro das Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3, do verso 22 ao verso 26, e diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Eu não sei quantos de vocês já leram o livro das Lamentações de Jeremias. É um livro que se encontra entre dois grandes escritos proféticos, Jeremias e Ezequiel. É um livro só com 5 capítulos e é um livro que nós tendemos a evitá-lo. Temos a tendência de nos esquivarmos dele. Porque o livro das Lamentações fala de realidades que nós normalmente não procuramos. O poeta, como diz muitos autores, ele fala de uma realidade assustadora, assombrosa. Fala de uma realidade catastrófica, de um caos que assolou a cidade de Jerusalém. Provavelmente, o livro das Lamentações se refere ao momento em que Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém e arrasa com toda a cidade, fazendo assim toda a economia, todo o tecido social entrar em colapso. O poeta também escreve para essas pessoas que sobreviveram a esse caos, que agora têm que lidar com a dor, com o lamento, com as perdas, com a desesperança. E o objetivo dele é fazer com que todos eles voltem sim os seus olhos para Deus. Ele não dá nenhuma resposta fácil no seu livro. Ele não é superficial. Mas ele quer sim trazer todo o povo, aqueles que estavam lendo os seus escritos, a mente cativa a Deus. Lendo o livro das Lamentações, eu aprendo algumas coisas. A primeira delas é o desnudar da alma. O poeta, ele escreve de forma muito clara, mas ele escreve de forma poética. A poesia é sempre uma expressão da alma. Ela expressa aquilo que talvez a teologia bem elaborada, a filosofia mais bem articulada não consegue expressar. Por isso ele usa, assim, da poesia hebraica para falar do tamanho da dor, do lamento, da angústia que ele sente. Ele escreve das entranhas, ele escreve da alma. E nesse escrever das entranhas e da alma, ele agora vai desnudar a sua alma. Ele deixa vir à tona, assim, os seus medos, as suas angústias. Ele coloca diante de Deus tudo isso e coloca diante do povo. Ele desnuda a sua alma, falando assim: olha, este sou eu. Diante desse cenário, é isso que passa no meu coração. Isso me angustia. Momentos de caos, eles devem-se nos conduzir a esse desnudar da alma, onde vergonha, às vezes prestígio, tudo isso deve ser deixado de lado. Lamentações me ensina a desnudar a minha alma diante de Deus e diante daqueles com quem eu convivo e aqueles a quem eu amo. O livro das Lamentações também me ensina uma caminhada na compaixão. Uma caminhada na compaixão. Jeremias não escreve como alguém que está do lado de fora das circunstâncias. Ele escreve como alguém que está dentro das circunstâncias, vendo, sentindo o sofrimento daqueles que estão à sua volta. Ele escreve como alguém que sabe da dor do outro. Ele escreve como alguém que chora a dor do outro, não a sua própria dor. Momentos de desastre, momentos caóticos, momentos
onde as certezas vão embora. É muito fácil nós nos voltarmos para nós mesmos, mas o livro das Lamentações me ensina o contrário. Ele me joga para o outro, me joga exatamente aonde o outro se encontra, na dor, no sofrimento, na angústia. Esse momento em que nós estamos vivendo é um convite para a compaixão. É um convite para nós olharmos não só para o desnudar da nossa alma, mas sim para a dor de muitos que já estão padecendo, para muitos que estão sofrendo, para muitos que hoje já estão chorando, para muitos que hoje necessitam ter uma visão clara de Deus, uma visão magnífica, soberana do nosso Deus. O livro das Lamentações também, além de me ensinar sobre o desnudar da alma, sobre a caminhada de compaixão, o livro das Lamentações me ensina a contrição e não julgamento. O poeta, ele sabia exatamente porque Jerusalém tinha caminhado para a ruína. No texto, eles haviam se esquecido da aliança. No texto, é claro para ele que Deus não só permitiu, mas Deus, sim, levou toda aquela situação e permitiu aquela situação diante da quebra da aliança. E para ele está muito claro isso. Porém, quando ele escreve, ele não escreve julgando Jerusalém. Ele escreve, sim, olhando-se e percebendo-se dentro desse povo. E neste momento, o convite que ele faz ao povo é de contrição. Ele convida o povo a voltar os olhos para Deus, a clamar a Deus, a se voltar para Deus. Ele chama o povo a se curvarem diante de Deus, clamando pela misericórdia, pelo socorro, pela graça divina. Momentos de tribulação, momentos de caos, são momentos em que nós não olhamos com julgamento. Todos nós fazemos parte dessa humanidade. Nós nos curvamos, clamando a Deus por misericórdia e socorro. Em quarto e último lugar, o livro das Lamentações me convida a este tempo de acalmar, descansar, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e que Ele nos ama e Ele nos guarda. O texto que nós lemos faz um convite. Ele faz um convite seguro, certo, de que apesar das circunstâncias, apesar do assombro, apesar do medo, o Deus a quem servimos, o Deus a quem conhecemos, é um Deus misericordioso, é um Deus que ouve a oração do povo dele. Por isso ele fala, no meio disso tudo, quando não temos mais nada a fazer, bom é esperar. Esperar no Senhor e esperar em silêncio. Esperar em silêncio. Tempo de quietude. Tempo de acalmar o coração e esperar no nosso Deus. Assim, meu irmão, que ao longo desses dias, com tantas notícias ruins, que você se volte para Deus, desnudando a sua alma, clamando por compaixão para com o próximo. Caminhe por um caminho de contrição. E não se esqueça jamais da bondade, do amor e da misericórdia do nosso Deus. Que Deus o abençoe.